Saudações, meus caros amigos e convivas. Então, estão prontos para a gente conversar um pouco sobre as polaridades? Vamos conversar hoje sobre a força das polaridades. Seriam eles fatores de transformações entre os aspectos? As polaridades na astrologia, ela deve ser vista de uma forma um pouco diferente da que nós, digamos assim, no senso comum estamos acostumados a ver. Para vocês parece ser óbvio eu falar isso, mas eu vou dar um exemplo. O signo de Áries e o signo de Libra, eles se encontram em pontos opostos. Respondam para mim. Áries e Libra constituem uma polaridade? Sim ou não? E que polaridade seria essa? A polaridade na astrologia é um assunto que demanda um estudo muito minucioso para a gente falar de um aspecto tão esotérico. É uma pena que o senso comum influencie muitas mentes, não é verdade? Associa-se o masculino e o feminino na polaridade positiva e negativa. Se nós temos a associação entre masculino e feminino na polaridade positiva e negativa, respectivamente, então, como que eu iria distribuir a polaridade positiva e negativa ao longo das 12 casas astrológicas? Signos positivos ou masculinos e signos negativos ou femininos. Na questão do Sol e da Lua, como é que ficaria? Se de dia eu olho para o céu, mal consigo focar no Sol. Porém, à noite, quando observo o céu, às vezes encontro a Lua, às vezes não, em seu movimento, mas na noite enxergo todas as estrelas, visíveis e possíveis ao meu olho, que durante o dia fora ofuscado pela luz de uma única estrela, o Sol. O Sol também tem uma sombra. E qual seria essa sombra? Sol representa o princípio da consciência. Sol representa a sua força interna. O Sol representa o brilho e o caminho que os demais astros serão observados a partir de seu aparente movimento no céu. Então, sendo assim, nessa estrutura cronológica, nós vamos ter uma ideia de tempo e espaço quando observarmos a luz mais brilhante sob nossas cabeças, para poder assim tirar proveito e satisfação de seus feitos. Então o Sol tem uma energia racional, uma energia masculina, uma energia ativa muito presente na interpretação dos mapas astrológicos. A Lua representa o princípio feminino. A Lua representa o princípio das emoções. Essas emoções nas quais estamos dizendo conceitualmente da Lua, não é aquela emoção de sentir apenas o seu coração palpitar. Não. Não é aquela emoção apenas de você ficar emocionado ou emocionada com alguma situação ou com algo que alguém tenha lhe dito e falado. Mas não são apenas essas emoções. Tem a ver com nós, como seres humanos, olhando para o céu, sentindo fome, sentindo desejo, sentindo vontades. Esta é a relação de sentimentos com Lua. Então a Lua está para o nosso sentido primata,
o nosso sentido mais do sentir. É o princípio mais feminino possível de ser imaginado, de ser pensado, necessitando até ser sentido, não só nos 5 sentidos, mas também naqueles 2 outros que tanto questionam, que seria a criatividade e a percepção extrasensorial ou intuição. Então, o feminino ele tem essa ligação que é bem mais complexa. O mundo só se materializa pelo feminino. Está aí um grande paradoxo astrológico para mostrar para a gente que na astrologia é muito importante a gente enxergar que 2 opostos são completamente diferentes em sua forma, porém intrinsecamente ligados em seu propósito, de que não há outro caminho para lidar com essa dualidade senão o caminho do meio. Assim como dizia Aristóteles, a virtude está no meio. Simbolicamente era isso que ele queria nos passar, que a gente fosse capaz de enxergar tanto os princípios do Sol e da Lua, aquela que faz um movimento bem semelhante no céu. Então, a Lua, se observada, e o Sol, se observado diuturnamente, vocês chegaram à conclusão de que há uma correlação nessa movimentação aparente no céu. E é por aí que os antigos trouxeram a ligação entre o movimento do Sol e o movimento da Lua em sua órbita. Então, tendo falado que existe essa diferença muito importante entre a dualidade do masculino e do feminino na astrologia, que o complementar de um e de outro não os tornam puros, os tornam capazes de um enxergar ao outro. E, intuitivamente falando, essa dualidade é justamente a nossa capacidade de perceber que em tudo existe um movimento. Para toda ação existe uma reação. As coisas estão ligadas de alguma forma. Será que eu seria capaz de pensar em algumas?